Tininga, Parada dos Esportes. São 18 horas e 28 minutos, voltamos com o nosso Parada dos Esportes desta sexta-feira. Estamos entrevistando personagens do futebol, ou que passaram pelo São José Esporte Clube, ou que passaram perto, trabalhando em outras funções, ou que, é claro, se destacaram também em várias ocasiões, também por outras equipes. E hoje nós temos o prazer de conversar com o Kleber Wellington Abad, um árbitro que surgiu no final dos anos 90, chegou a ser eleito, não me lembro exatamente qual temporada, como o melhor do ano, o que não é fácil, e que deixou a sensação, para quem não é tão entendido em arbitragem, um especialista, que até poderia ter ido mais além na função de árbitro, ter se destacado um pouco mais, porque em determinados momentos era o nome principal aqui de São Paulo. Bom, antes de mais nada, boa noite, Abad, um prazer falar com você, tudo bem? Boa noite, Valtencir, boa noite a todos os ouvintes da Rádio Piratininga e do programa Parada dos Esportes. É um grande prazer estar falando com vocês. Até destaquei aqui, eu me lembro de você no final dos anos 90, divisões de acesso, São José jogava a Série A2, e a gente via, olha, tem um tal de Abad aí que é bom, o cara quando apita é firme, é seguro, e aí daqui a pouco você foi para a Série A1, chegou a trabalhar em jogos importantes, teve uma ascensão até rápida com méritos, não, Abad? Sim, eu me formei na federação, inclusive na turma 9697, em 98 eu estreiei na Série A3, em 99 na Série A2 e em 2000 na Série A1 do Campeonato Paulista e do Campeonato Brasileiro, sendo que em 99 eu já tinha ido para a CBF. Então realmente foi bem rápida a nossa ascensão e a partir disso os jogos vieram com maior responsabilidade, né? E gostaria de deixar que um dos estados que eu mais gostava e me sentia à vontade para apitar era o Martins Pereira. Era um estado bastante aconchegante e que eu me sentia bem em correr naquele gramado. E também tem aquela história, né? Geralmente com o público, a coisa, eu acho que é lógico que pressões vêm de todos os lados, mas trabalhar em um jogo, seja como árbitro, como jogador, como nós da imprensa, onde não tem torcida, é muito chato, não, Abad? Eu entendo sim, porque você pode às vezes perder um pouco a concentração. Quanto maior a reação de torcedores atrás daquela pressão que existe, faz com que você mantenha a sua concentração por maior tempo. Então, isso até ajuda na motivação do jogo. Eu acho que isso é um ponto benéfico, com certeza. Agora, no Martins Pereira, você se lembra de uma determinada partida, ou de um determinado momento de algum jogo? Eu fiz alguns jogos, como lembrou o nosso comentarista que estava anterior aí, o jogo em 2007, que o São José ganhou do Nacional por 1-0, foi até um gol de pênalti lá. Mas eu fiz vários jogos, viu, no Martins Pereira. Teve um dos últimos, foi contra um time do Pão de Açúcar, que apesar de ter sido 3-0 contra, esse time do Pão de Açúcar era um time fenomenal. Praticamente o time do São José não conseguiu ver a cor da bola nesse dia, mas não por falha do São José, mas por muita categoria dos jogadores do Pão de Açúcar mesmo. Mas vários jogos foram na região, né? Como os principais aí de times da região, eu fiz a final da Série A3 de 2003, em que o Taubaté ganhou de 3-1 lá dentro de Araçatuba, e a semifinal de 2008, quando o Guará perdeu para a Ponte Preta de 2-1, mesmo tendo perdido um pênalti antes, saindo com 1-0, jogando com um jogador a mais. E o São José foram vários jogos, tanto na Série A1 como na Série A2. Aqui, eu posso ir lembrando alguns aqui, porque eu tenho anotado todos os meus mais de 500 jogos. Eu tenho um livro só com os jogos da Federação Paulista e um livro só com os jogos do Campeonato Brasileiro, onde eu tenho anotado quantos cartões, quem eram os assistentes, delegado, número de faltas. Gosto um pouco de estatística.
Eu também gosto de anotações, não sei se você sabe, eu tenho um site esportivo, jogandojuntos.com.br, eu tenho feito em capítulos, trajetórias do São José, campeonatos, jogo a jogo, ficha técnica, detalhes que eu me lembro, anotações. Isso é legal. Eu também acho que é muito importante isso daí, é uma questão até de valorizar a história, né? E, por exemplo, assim, quando a gente fala em história, principalmente para vocês, árbitros, que trabalham com os mais diversos times e campeonatos, se vocês não tomarem essa providência, ninguém vai tomar, né, Abad? Não, com certeza. E o importante é que quando você anota, tem essas anotações, de vez em quando eu fico folheando e lendo, a cada anotação que você tem, você lembra de uma história que aconteceu ou na viagem, ou durante o jogo, ou no pós-jogo. Então isso é uma coisa que, se você lá na frente tiver uma paciência para escrever um livro, alguma coisa, você consegue lembrar bastante coisa. É verdade. Nas minhas anotações, por exemplo, se eu cometi alguma gafe ou se eu fiz um bom trabalho, algo assim, eu deixo marcado lá para não esquecer, né? Nessas anotações suas assim, você colocou alguma estrela em algum jogo, né? Tipo, nesse dia eu arrebentei, eu apitei muito, eu gastei o apito. Teve algum jogo assim, Abad? Acho que o árbitro, o objetivo principal dele é legitimar o resultado da partida, né? É claro que quando você sai de uma partida em que ambas as equipes, principalmente aquela que perdeu, vem cumprimentar pelo bom trabalho, eu acho que isso é ótimo. Você sabe muito bem que os jogos clássicos, os que têm a maior repercussão, geralmente são os que, no meu caso, eu gostava mais dos clássicos do interior do que realmente esses clássicos que têm repercussão, porque a grande mídia mesmo, na verdade, como ela cobre as equipes, o árbitro fica um pouco mais esquecido. Então, para minha história, eu relembro de alguns jogos que eu fiz aí pelo interior do Brasil, jogos que eu recebi depois de um certo tempo, chegou na prefeitura, na federação, uma moção da Câmara Municipal de Atalaia, por exemplo. Eu fui fazer uma semifinal do campeonato da segunda divisão de Alagoas. Quem fosse o campeão subia para a primeira divisão lá. Você vê a importância para eles. E eu fui fazer um jogo, o time ganhou, mas perdeu no pênalti, não subiu, e tempos depois eu recebo da Federação Paulista uma moção da Câmara Municipal de Atalaia em agradecimento pelo trabalho que nós fizemos. Isso daí, para mim, é um reconhecimento maior do que, às vezes, mídia televisiva de falar alguma coisa que na semana seguinte não pode falar totalmente contrário. Então, essas coisas ficam marcadas para mim. E eu acho que teve vários. Assim como vários também, a hora que você está tomando banho, fala assim, nossa, aquele lance vai dar conversa. Ou aquele lance vai dar 15 dias de geladeira em casa. Então, isso é normal de acontecer na arbitragem. Agora, em determinados momentos, o árbitro não vê exatamente o que acontece. Eu trabalho atrás do gol, em determinados lances, a minha visão fica coberta. A perna de um jogador, o braço de outro, o corpo de outro, ou o lance acontece numa distância um pouco além do meu campo visual. Então, eu imagino quem esteja apitando num contra-ataque, que a bola sai de um lado e já vai rapidamente para o outro, e acontece uma disputa, uma dividida, uma travada forte, ríspida. Teve algum momento assim que você foi pela sua intuição, que você... eu não vi exatamente, eu vou fazer isso porque parece que foi. Teve alguma coisa assim que no fim das contas deu certo ou deu errado, Abad? Não, isso acontece muito. Até porque hoje você tem um trabalho... Dentre as coisas que você aprende nos cursos e nas pré-temporadas, existe o trabalho em equipe. É por isso que hoje o quarto árbitro ajuda, porque ele vai ter um ângulo de visão. Por incrível que pareça, onde o quarto árbitro está, às vezes ele tem uma amplitude de visão melhor que o árbitro, porque se o árbitro num contra-ataque ele vem correndo pelo meio e o quarto árbitro ele tem uma visão mais aberta, às vezes ele consegue ajudar o quarto árbitro numa informação. O assistente, às vezes você vem no contra-ataque, mas ele tem a linha de visão da linha frontal da área, da grande área, né? Para facilitar, que seria a área penal. Então, às vezes ele consegue te dar essa informação, foi dentro ou foi fora, mas com a experiência, o árbitro tem que trabalhar muito a reação dos jogadores.
aquele jogador que, eu sempre cito isso nos treinamentos que eu dou para alguns árbitros amadores, o jogador, quando ele toma um tranco, a reação de qualquer pessoa quando vai cair é colocar a mão no chão para proteger o seu rosto. E muitos jogadores, às vezes, ele consegue dar o tranco, ele faz um giro como se fosse aquele lutador de judô que vai fazer o rolamento, ele consegue fazer o giro, cai de costas e já abre o braço olhando para o árbitro. Na maioria das vezes, pode ser que a imagem mostre diferente, mas se você não tiver certeza, na maioria das vezes, esse lance não teve contato, é uma simulação. Mas isso são experiências que você vai ganhando ao longo do tempo. Aquela velha que o cara que está dando condição de impedimento é o que levanta o braço, aquele que ele dá um toquinho, faz o pênalti e já levanta o braço falando que não fez nada. Então, são coisas assim que você vai, com a experiência, você vai ganhando. E também, muitas coisas assim, o ângulo de visão, que nem você disse, você está atrás do gol. Às vezes, o mesmo lance, você vai ter um ângulo de visão e o árbitro que está do lado de cá vai ter outro, e para os dois será verdadeiro. Você pode falar, não foi falta, e o árbitro daqui falar que foi falta, porque o ângulo de visão cria uma imagem diferenciada. Por isso que hoje, em relação ao VAR, eles analisam 4, 5 ângulos diferentes. E só deve ser chamado se nos 4 ângulos forem situações para que se chame. Lances interpretativos que um acha que o outro acha que não é, vale o que o árbitro decidiu no campo de jogo. E o que você falou procede, porque eu já trabalhei na lateral do campo. Antigamente o repórter de rádio podia ficar ali atrás do banco de reservas, né, dos 2 bancos, tinha até liberdade para quando houvesse ali uma paralisação, chegar, entrevistar o técnico durante o jogo. Depois o trabalho nosso foi ficando mais limitado e nós fomos parar atrás dos gols, né? E eu posso dizer para você que realmente tem uma grande diferença. Sim, muito. O campo é muito grande. Da mesma forma que atrás do gol aqui, desse lado, não dá às vezes para ver exatamente o que aconteceu do outro lado, né? Não tem como, né? São quase 7.000 metros quadrados, né? É verdade. Agora, nesse trabalho assim que você fez de jogos no interior, teve algum aqui em São Paulo? Porque aqui a gente sabe muito bem, o São José toda hora está envolvido em divisões de acesso, tem chegado de vez em quando em retas decisivas e tem sempre aquela preocupação, mas esse jogo, tomara que eles mandem um árbitro bom da primeira divisão, coisa e tal. Teve algum jogo aqui em São Paulo que você foi sabendo que estava cheio de espetos para tudo quanto é lado, Abade? São vários jogos, né? Porque o nosso interior, pena que hoje não seja igual, eu sinto muita falta disso, porque quando eu comecei a jogar futebol de garotinho, eu era daquela época que tinha o caderno de esporte do interior da Gazeta Esportiva. Então que você pegava aquele caderno, você via todos aqueles clássicos, Noroeste e Marília. E hoje a garotada que vai apitar, por exemplo, Noroeste e Marília, fala assim, vou viajar tantos quilômetros, Noroeste e Marília, isso daí não vale nada. Mal sabe ele que tem quase que centenário, essa rivalidade, um Taubaté e São José. Ele acha que, vou viajar lá, esse jogo é tranquilo. Acho que clássico é só os times da capital. Um Botafogo Comercial, Guarani, Ponte Preta. Eu tive a grande chance de ter feito 2 derbys campineiros, que tem um policiamento maior do que Palmeiras e Corinthians. Porque vai o Batalhão de Choque de São Paulo e junto com o de Campinas. Fazer um Guarani e Corinthians no mais antigo, com 30 dias antes, as torcidas já estavam brigando. Então, e o meu detalhe, sempre o que eu prestava muita atenção, principalmente quando eu cheguei a apitar a Série A1. Toda vez que eu saía para um jogo de divisão de acesso, na minha reunião no plano de trabalho com os meus assistentes, eu dizia o seguinte, nós aparecemos na televisão final de semana. A referência do jogo aqui somos nós. Se a gente chegar aqui com má vontade, os caras nem acabou o jogo, já estão ligando na Federação Paulista e falam assim, você manda esse árbitro medalhão aí, ele vem na maior má vontade, tratando todo mundo mal. Então aqui na Série A2, na 3, na segunda divisão, no Sub-20, nós temos que correr mais que o jogador e mostrar o motivo que nós estamos lá. Se a gente fizer isso com 15 minutos, o jogador fala, não, os caras vieram com vontade, vamos respeitar ele. E aí você transforma o jogo fácil.
que às vezes a gente vê os comentários e fala, esse jogo foi fácil. E eu sempre costumo falar assim, não, o árbitro transforma o jogo fácil, porque às vezes tem um jogo fácil e ele começa a inventar um monte de coisa e um jogo seria supostamente fácil se torna difícil, né? E acaba aumentando a temperatura. Então, posso dizer que teve vários jogos aí, por esse interior afora aí. Teve um São José e Portuguesa também. Eu não me lembro o ano também, que foi um jogo, acho que até a Portuguesa foi o ano que a Portuguesa subiu. Mas foi um jogo que estava chovendo, tal, expectativa. Em Lins também, por muito tempo, aquela região mais do norte de São Paulo sempre era uma região mais assim de pressão, essas coisas. Várias vezes a gente ali, Linense, Guarani, esse jogo valendo para subir para a Série A1. Então, mas era um jogo do interior que me agradava. Eu, quando ia pro interiorzão, eu ficava satisfeito, ficava bem feliz. Por incrível que pareça, a maioria dos árbitros adoravam ir para clássico e eu ficava torcendo para, ao invés de ir para clássico e depois ficar 15 dias na geladeira, eu preferia ser escalado toda semana no interior. Quanto mais longe, melhor. E também tem um detalhe, né, que às vezes assim, o árbitro, é claro, ele busca escalas sempre maiores, mas no interior é um campeonato só, o time joga o ano naquela competição, ele entra numa reta de definições para aquele ano, né? Amanhã, Claro. por exemplo, a gente tem um Corinthians e Palmeiras, um vai perder, e quem perder já vai começar a pensar no Campeonato Brasileiro, na Copa do Brasil, e daí por até diante. porque o tempo de comemoração vai ser só o domingo, porque na quarta-feira já tem rodado. Exatamente, e o time do interior não, se ele cai numa semifinal, ele só no ano que vem vai começar tudo de novo nessa mesma divisão, já vem todo aquele drama, então é diferente mesmo, e quem tem essa percepção, quem tem essa amplitude de visão para saber onde é que está, o que está fazendo e o que representa, geralmente se dá melhor na vida. Aqui é rádio, né? A gente está conversando, eu tenho um intervalo aqui, você volta comigo daqui a 2 minutos? Opa, estamos à disposição aqui. Dá para tomar um café. Valeu, hein? Opa, vamos lá. São 18 horas e 47 minutos, estamos conversando com o ex-árbitro Kleber Wellington Abate, que foi destaque no final dos anos 90, nos anos 2000, na primeira década do século, árbitro de primeira linha, e aquela história, né, que a gente sempre pergunta, porque todos que estão envolvidos com futebol, nós aqui da imprensa esportiva, vocês da arbitragem, dizem que todos nós queríamos ser jogador. Lá no começo, o nosso plano era jogar bola, ser jogador profissional, mas aí quando a gente via que não ia dar certo, a gente partia para algo por perto. Com você aconteceu também isso, Kleber? Sempre é mais ou menos a mesma história, né? A paixão pelo esporte. Eu comecei em categorias de base, cheguei a disputar o Sub-17 da Federação Paulista. O Sub-20 eu fui jogar pelo Palmeirinha de São João, o Palmeiras de São João da Boa Vista. E cheguei a ser, eu jogava no gol, né, era goleiro, cheguei a disputar a terceira divisão, em 1986. E em paralelo eu jogava basquete também, cheguei a disputar a segunda divisão. E depois eu fui para o lado de estudo mesmo, trabalho, e estive sempre envolvido nos esportes amadores e comecei a trabalhar com arbitragem mesmo por volta de 1991, quando eu estava na cidade de Santa Rosa de Viterbo, mas eu já trabalhava na empresa que eu estou hoje e não tinha condição de fazer o treinamento em São Paulo. E depois de uns 5 anos participando de jogos regionais, jogos abertos, aí eu resolvi fazer o curso da federação, e em 96, eu acho que isso também ajudou essa subida, porque eu já tinha 5 anos de campeonato amador. Inclusive, eu tive uma semifinal de campeonato amador na época que árbitros da Liga apitavam, aí em São José dos Campos, no campo do ADC Paraíba, ADC Cobertores Paraíba, que foi um jogo, era clássico em nível nacional, porque foi Vasco e Cruzeiro. Então foi o Vasco aí de São José dos Campos contra o Cruzeiro de Bauru, sendo que no Cruzeiro de Bauru jogava o Leila, inclusive, aquele famoso Leila do Curitiba, né? Pai do Richarlison e dos outros jogadores, do centroavante também, irmão dele. Então eu tive esse jogo aí no ADC Paraíba, aí, que foi uma grande emoção nesse lugar. Então, eu não me lembro dessa partida, mas me lembro do Leila sim.
Agora, quando é que foi a primeira vez que você falou, vou apitar esse jogo, quero ver como é que eu me saio como árbitro? Quando é que deu um estalo assim? Eu jogava o futebol amador, eu era goleiro de um time. E eu sempre gostei de arbitragem. Eu era um goleiro meio daquele chato, que fala o jogo inteiro com o árbitro, né? E aí, meu time saiu fora do campeonato e tinha uma associação na cidade. Então, você gosta sempre, tá reclamando dos árbitros, eu percebo que você conhece um pouco de regra, tá? Porque você não vem estudar a regra com a gente aqui e ver como que é a associação. Quem sabe você já saiu do campeonato, quem sabe você começa a apitar a categoria de base e tal. Aí na segunda-feira eu fui para a reunião, conversamos e por incrível que pareça, no sábado seguinte, eu fui apitar a semifinal do mesmo campeonato que eu estava disputando. Um campeonato na região aqui de Ribeirão Preto, que eles gostam muito de fazer transmissões, tinha 3 rádios transmitindo, o rádio de Ribeirão Preto, Santa Rita do Passa Quatro, toda aquela região. E já estreiei numa semifinal, a partir dali eu comecei a apitar os jogos do Cana. O Cana é um campeonato que era realizado na região de Ribeirão Preto, onde envolvia todas as usinas de açúcar e álcool da região. Naquela época do Proálcool, que o dinheiro era bom naquela época. Então os jogadores profissionais saíam de férias e as usinas contratavam esses jogadores. De novembro até março era disputado esse campeonato. Então você tinha Paulo Egídio, que jogou seleção brasileira, o Nelson, irmão dele, o Marola, goleiro do Santos, todos os jogadores ali da Ferroviária, Comercial, Botafogo, Francana, União São João. Então se fazia uma mescla ali. Até o Roberto Carlos chegou a jogar uma semana antes dele ir para o Palmeiras. Ele jogou no jogo da Usina Santa Rita e a Usina Américo, que era o time da Ferroviária, e o outro time era praticamente o time da União São João. Então, nessa parte amadora, a gente trabalhava com esse nível. Então, isso dava muita experiência para a gente, um árbitro amador, participar de um campeonato amador, mas recheado de profissionais, né? Então, esse foi o meu começo aí, essa alavancagem aí na arbitragem. Ah, sem dúvida, né? E outra, né? Naquela época nós não tínhamos celulares, né? Porque senão alguém gravava um jogador desses atuando no futebol amador, pronto, já virava manchete no mundo inteiro, né? Jogador do Santos atuando no futebol amador, pronto, já acabava a carreira do colega, né? Não, e eles ganhavam bem. Pra você ter uma ideia, teve uma época que o Paulo Egídio já tinha encerrado a carreira. O Botafogo queria contratá-lo. Ele falou assim, não, eu vou continuar jogando na usina. A usina Santa Elisa, hoje ela é exportadora, deve ter até ações na bolsa e tal. Ele recebia por jogo e por gol. E ele jogava muito bem. Então ele falou assim, eu só vou lá no dia do jogo, marco gol, recebo. E aí tem um monte de time atrás de mim, aí eu tenho que treinar a semana inteira, já não... Vai que atrasa o salário, porque a gente sabe que às vezes no futebol profissional acaba atrasando o salário. Tem muita cobrança de torcida, tem atraso de salário, eu prefiro ficar aqui e receber por jogo que eu ganho mais, porque eu já encerrei minha carreira. Então era esse nível, muitos jogadores, e outros ali de férias, né, para fazer o Natal, né, comprar aquela leitora, já aproveitava, fazia um joguinho ali, marcava alguns gols e valia a pena, e a leitora do final do ano era recheada. É verdade, e aqui em São José dos Campos, hoje mesmo tem jogador que prefere atuar no amador do que tentar no profissional, porque ainda recebe mais, e como você disse, não tem o compromisso diário de treinamentos e a cobrança com pressão da torcida via imprensa, né? Eu fiz uma final na região aí, tem a Copa Brahma, tinha na época, a Copa Brahma de Pindamonhangaba. Um campeonato de alto nível. Eu fiz um jogo, no outro ano foi Paulo César, eu também fui fazer o Sub-50 lá, porque até o Sub-50 lá era bom, porque era proibido dar chutão, era só o cara que tinha jogado, então a bola era só no chão mesmo. Eu disse, nossa, podia ser o profissional de hoje desse jeito, né? Verdade, verdade. Bom, como a gente não tem muito tempo, daqui a pouco eu preciso fechar o programa, vamos para os dias de hoje. Ontem eu comentava aqui, eu dizia que para mim era muito mimimi, muitos questionamentos em torno da arbitragem e pouca bola dos times, né? E a gente ouviu a mesma coisa agora, tem uma final amanhã, já criticaram a escolha do árbitro, e tem isso, e tem aquilo. Não anda meio chato esse negócio para cima da arbitragem ultimamente não, Abadi? Eu acredito que sim. Por incrível que pareça, hoje os árbitros recebem muito treinamento. E hoje, com as redes sociais e com as
ferramentas que existem hoje, por exemplo, você pode terminar um jogo, e isso deve estar acontecendo, o árbitro na segunda-feira ele se reúne com a comissão de arbitragem e faz um link, eles conseguem assistir o jogo, discutir, fazer tudo o que a gente não conseguia fazer na nossa época. Hoje você tem um analista de campo, um analista do vídeo, tem o VAR, e por incrível que pareça, as reclamações, as discussões continuam as mesmas. Então o que falta para mim no futebol, primeiro valorizar o interior, que eu acho que cada vez está se canalizando para a preocupação só com os 20 times da Série A, e mal sabem eles que é isso que está fazendo com que o nosso futebol não consiga ganhar mais campeonatos de alto nível, tipo o Campeonato Mundial, porque antigamente acabava um campeonato da Série A1, os times grandes já vinham buscar pelo menos um jogador do São José, um do Bragantino, um da Ferroviária, e aquele jogador que se vendia para o time grande, você bancava o seu ano inteiro e preparava um bom time para o outro ano. Eles estão conseguindo acabar com isso. Grandes nomes no interior paulista hoje estão quarta divisão, alguns não estão nem disputando. Isso eu acho uma judiação, e isso está sendo ruim para as grandes equipes. Então, e a arbitragem, por mais ferramenta, por mais preparo que eles têm hoje, tem um preparo físico muito bom, e todo jogo, apita rodinha, e o aquele período pré-jogo, sempre, esse árbitro não serve para isso, eu percebo assim, muita diretoria incompetente querendo transferir responsabilidade para a arbitragem, porque é o único que não vai ter ninguém que vai cobrir, fazer cobertura de arbitragem, porque você tem as pessoas que farão cobertura do time A, do time B, e o árbitro ele está marginalizado ali, então é mais fácil de bater nele, né? Mas a nossa torcida é para que amanhã o jogo melhore primeiro de nível, porque quando tem um jogo de nível, um 4-4, um 3-3, não dá para ficar se preocupando em arbitragem. Os melhores momentos são sempre os gols. Agora, jogo 0-0, vamos procurar até a chuteira do árbitro ter uma marca. Será que aquela marca vai favorecer o time que tem o uniforme com aquela marca? Então ficam procurando detalhes, né? Agora, em relação ao momento da arbitragem, para quem quer começar, para quem quer fazer carreira, como os tempos mudaram, qual seria a sua sugestão? A minha sugestão é que, primeiro, goste de futebol. Isso é fundamental, porque existem 5 pilares para que a pessoa se dê bem na arbitragem. Você tem o pilar técnico, que é o conhecimento de regra. Pode-se estudar, e hoje, além do que você vai para a escola, você tem rede social, você consegue entrar no site da Conmebol, da UEFA, das ligas de todo mundo para estudar muito. A parte física é fundamental. Hoje o jogo de futebol é bastante intenso, então o árbitro tem que saber que ele vai ter que treinar 2 períodos como jogador e por conta dele. O tático, conhecer o futebol, porque ele precisa, se ele não conhecer o futebol, não conhecer o que é um contato físico legal, o que é uma procura pelo espaço, o que é realmente a falta, se jogar, ou simular, equipes, as formas táticas, uma equipe joga marcando a saída de bola, a outra recua, porque isso facilita para que ele se posicione buscando uma melhor visão para tomada de decisão. Então, sabe, a hora de, por exemplo, se tem um time marcando pressão, não adianta ficar com o livrinho e estar lá no meio de campo esperando, porque se o cara perder a bola, eu estou 30, 40 metros de distância. Então, as percepções ficam mais fáceis quando eu entendo um pouco mais de futebol. O pilar mental, a parte psicológica é fundamental, você tem que ter uma harmonia com o seu trabalho fora da arbitragem, a sua família, com você mesmo e a arbitragem para ir bem. E o fundamental também que é o social, porque você passa a ser referência em todo lugar que você vai. Então você já é referência na sua comunidade. Você como árbitro amador, eu sempre falo isso para os árbitros amadores, acabou o jogo, você vai tomar cerveja no barzinho do time, isso vai ser cobrado de você lá na frente. Então, você passa a ser visto por mais pessoas. Então você tem que pensar que você tem que ser referência e que você está um Big Brother a partir daquele momento que tudo que você fizer de errado vai ser cobrado, diferente de outras pessoas às vezes. E começar cedo e se dedicar ao máximo. E pensar assim, serão muitas batalhas, quando eu começar pode ser que não dê certo, mas hoje eu tenho outras coisas, eu posso analisar, eu posso ir
para a área jornalística e conhecendo a regra vai me facilitar para eu fazer análise dos jogos. Então, existem vários campos, mas o fundamental é que se goste de futebol e trabalho muito assim, conseguir trabalhar a parte de frustrações, porque às vezes você vai falar assim, mas eu fiz tudo certinho e não cheguei lá em cima. Existem escolhas de gestores e quando o gestor vai escolher o time, pode ser que você não seja aquele que lhe agrada. Então, as frustrações vêm muito, mas se você estiver fazendo o seu trabalho bem feito, também existem muitas alegrias que você tem. E participar de um jogo dentro do campo, isso é fundamental, participar do espetáculo. Para quem gosta do futebol, onde a gente estiver participando do jogo, eu acho que isso é o fator principal. Olha, estouramos o horário. Conversa boa, pouco tempo. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade. Tá legal? Muito obrigado, Valtenti. Foi um prazer estar falando com vocês. Deixo um grande abraço para a Rádio Piratininga e todos que estão ouvindo a Parada do Esporte e me coloco à disposição sempre que vocês precisarem. Aí ouvimos então Kleber Wellington Abad, ex-árbitro. O Parada dos Esportes está terminando aqui. Nós voltaremos na segunda-feira, às 18 horas. Outras entrevistas que aqui fizemos você vai encontrar na nossa página no YouTube. Vai lá, acompanhe. E eu fico aqui de plantão no site esportivo jogandojuntos.com.br. Uma boa noite a todos, bom final de semana e até a próxima.